Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar, vamos para a nossa aula 5 aqui na nossa revisão de processo penal. Hoje o tema vai ser acordo de não persecução penal. Como muitos de vocês já sabem, podem até ter estudado, o acordo de não persecução penal, ele já existia no nosso ordenamento jurídico. Ele foi trazido pela resolução 181 do CNMP, com redação dada pela resolução 183, e por conta disso existiam inúmeros questionamentos acerca da sua inconstitucionalidade. Isso foi completamente espancado nessa discussão por conta do pacote anticrime, que trouxe de forma expressa o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal, e, é claro, não de forma tão abrangente quanto o da resolução. Ou seja, para quem estudou a resolução antes, né, se for o caso de algum de vocês para algum outro concurso, vocês têm que ter em mente que o acordo de não persecução penal ele não traz todas as condições que a resolução trouxe, tranquilo? E a gente vai ficar aqui totalmente vinculado à disposição do CPP e não da resolução, tudo bem? Por conta aí do nosso edital. É um tema importante porque, como vocês sabem, a legislação processual penal sofreu uma alteração significativa no pacote anticrime e a chance dessas alterações serem cobradas é bastante considerável, beleza? Então, vamos começar falando aqui um pouquinho. O acordo de não persecução penal, ele é mais um mecanismo da justiça consensual. Ele evita o excesso de encarceramento, ele faz parte dessa justiça consensual, ele também é chamado de negócio jurídico processual, beleza? Aqui a gente vai ter não a imposição de um acordo pelo Ministério Público, mas a gente vai ter o quê? Um acordo com relação às condições, justamente um acordo entre o Ministério Público, investigado e seu defensor, não esquecer, tranquilo? Ministério Público, investigado e seu defensor. Eles vão acordar condições, não haverá pena imposta, tudo bem? Não haverá pena imposta, lembre-se disso. E aí nós vamos começar aqui agora a nossa análise aqui da lei, um pouquinho de exercício, um exercíciozinho, né? Então vamos começar. Bom, o acordo de não persecução penal ele foi trazido no 28A, logo depois que a gente fala sobre arquivamento. E assim, ele prevê requisitos, tá? E condições. Requisitos e condições. São requisitos de admissibilidade, a gente chama de requisitos de admissibilidade positivos, que estão descritos no caput do artigo 28A. Então, vamos lá. O primeiro requisito, não sendo caso de arquivamento. O que isso significa, gente? Existe o quê? Indícios de autoria e materialidade. O Ministério Público ele iria oferecer a denúncia. Ele iria oferecer a denúncia, tá? Só que, no caso, ele não vai oferecer porque estão presentes os requisitos para o acordo. Primeiro, a gente vai fazer o quê? Análise dos requisitos. E, depois disso, o segundo requisito é o quê? A exigência de uma confissão formal e circunstanciada. O que isso significa, né? Que o investigado ele vai ter que confessar que ele praticou aquela infração penal. Lembrando aqui, infração penal, crime e contravenção, beleza? O código foi bem expresso quando ele falou infração penal. Só que essa infração penal, ela vai ser sem violência ou grave ameaça à pessoa, tranquilo? E vai ser com pena mínima inferior a 4 anos. Ou seja, se o crime for de pena com 4 anos, tá fora. É pena mínima inferior a 4 anos. Sem violência ou grave ameaça, beleza? E, claro, a confissão. Diferente aí já da transação penal, que não exige confissão, né, gente? Vamos lembrar, vamos fazer essa associação. A transação penal não exige confissão, beleza? Então, nós já tivemos aqui, já colocamos 3 requisitos. Arquivamento, não se caso de arquivamento, infração penal, sem violência grave ameaça à pessoa, pena mínima inferior a 4 anos. E aí, assim, eu coloquei aqui, porque pode vir na letra da lei, né, a prova, né? O Ministério Público ele vai observar se esse acordo ele é o quê? Necessário e suficiente para reprovação e prevenção, beleza? Lembrar dessas 2 palavras, reprovação e prevenção.
E aí, vamos passar direto para as condições do acordo, tá? As condições, elas são cumulativas ou alternadas. Então, a gente vai poder ver uma condição, a gente vai poder ver duas condições, vai depender do que o Ministério Público entender como adequado justamente para essa prevenção e para a reprovação dessa infração penal praticada. Por conta disso, a gente pode colocar aqui uma observação de que o acordo de não persecução penal, gente, ele é uma mitigação. Ele é uma mitigação ao princípio da obrigatoriedade da ação penal, tá? O que isso significa? A gente já falou um pouquinho sobre princípios. Se a gente estiver diante dos requisitos, né, e condições legais, o Ministério Público ele vai ter que denunciar. O Ministério Público ele está obrigado a promover a ação penal. Não existe aqui margem de conveniência ou oportunidade. Ele tem que denunciar. Tá? Então, isso é uma mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação penal, assim como a transação penal, beleza? Então, vamos para as condições, né? E aí, nas condições, eu sempre vou conversar com vocês. Não é difícil decorar essas condições, porque a gente pode fazer mais ou menos uma analogia com o que acontece na sentença. Tranquilo? Lá na sentença, ele poderia receber uma PRD, vamos botar aí, uma infração penal inferior a 4 anos, sem violência grave e ameaça, seria condenada a uma PPL, né? E a PPL sendo convertida em PRD. E regime aberto, né, vai ser convertido em PRD, ele poderia receber uma prestação de serviço à comunidade, enfim, algumas PRDs. E o que vai acontecer é que ele vai ter essa reprovação, ele vai ter que cumprir, né? Só que não vai ser pena, beleza? O acordo de não persecução penal, ele não fala sobre pena. E o que acontece? Isso é muito bom para ele, porque ele não vai passar pela estigmatização do processo penal, isso atende ao princípio da intervenção mínima. Né? Isso atende à última ratio. Então, assim, a ideia mesmo de que o processo penal ele vai se preocupar com os casos mais graves, né? Então, para isso veio o acordo de não persecução penal. Então, a gente vai fazer uma analogia. Olha só, vamos fazer a leitura dessas condições. A primeira, reparar o dano ou restituir a vítima, se for possível fazê-lo. Tranquilo? Ó, reparar o dano e restituir a vítima. Isso pode ser estabelecido, por exemplo, pelo juiz, ou na sentença, no 387, aqui no 387, inciso 4º, né? Então, assim, pode ser estabelecido pelo juiz. Olha só os outros. Renunciar voluntariamente bens e direitos indicados pelo MP, que são o quê? Instrumentos, produtos e proveitos do crime. Vamos pensar, por exemplo, né, um instrumento que foi utilizado para a prática do crime, né? Então, assim, ele vai ter que renunciar esse instrumento, esse produto, esse proveito. Depois, olha só que interessante, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária. Então, vamos lá, reparar o dano, restituir coisa à vítima, renunciar a instrumentos, produtos ou proveitos do crime, prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária. Lá naquela resolução que eu falei para vocês, que a gente não vai trazer aqui, era diferente, tá? Então, assim, um ponto que é importante, a prestação de serviço à comunidade e a prestação pecuniária, elas vão ter o seu local indicado pelo juiz da execução, beleza? Na resolução que indicava isso no MP. Então, é muito importante, tá? Lembrar que quem vai indicar o local onde vai ser prestado esse serviço, o local que vai receber essa prestação pecuniária vai ser o juiz da execução. E no caso da prestação pecuniária, vai ser um local que tem como função proteger o bem jurídico que foi violado com a prática dessa infração penal. Existe um benefício aqui, óbvio, né? Existe um benefício, porque, por exemplo, vamos pensar num crime que é bastante importante para a prova de vocês, peculato, né? 312. A pena é de 2 a 12 anos. Vamos pensar, não sendo caso de arquivamento, ele tendo confessado, a pena é inferior a 4 anos? A pena mínima é inferior a 4 anos. Ela é 2, né? Não tem violência ou grave ameaça, certo? Então, assim, é possível ter o acordo de não persecução penal? É plenamente possível. Se o Ministério Público entender que é caso de acordo de não persecução penal, né? Ele vai propor o acordo. E olha que interessante, ele vai poder propor, vamos supor, algumas condições, uma ou duas, e dentre elas prestação de serviço à comunidade com um redutor. Você vai ter a pena diminuída de 1 a 2 terços. Tá vendo? Olha só que interessante.
Então, vai ser um benefício para ele também, se ele fazer o acordo. Então, lembrar aqui desse redutor, no caso de prestação de serviço à comunidade, da diminuição de pena de 1 a 2/3. E existe no inciso 5 aqui cumprir com prazo determinado uma outra condição. Gente, aqui para algumas pessoas podem ficar em dúvida, nossa, Isabela, isso aqui é um cheque em branco para o MP. Não é, gente, tá? Aqui nessa outra condição, a gente seguindo aqui o entendimento até do professor Renato Brasileiro, essa outra condição diz respeito a alguma PRD que não está prevista no 28. Beleza? Então, a gente pode pensar, por exemplo, uma limitação de final de semana. Tranquilo? Não é uma condição absurda, uma condição aleatória, até porque o próprio 28, inciso 5, fala que essa condição tem que ser proporcional e compatível com a infração penal. Beleza? Só que, é claro, né? A gente vai ter a ideia, né, trazida pela bibliografia, pela doutrina, é que seja um caso de PRD, um outro caso de PRD, e eu citei aqui com vocês, por exemplo, uma limitação de final de semana. Então, a gente pode olhar lá no artigo 43 do Código Penal e a gente vai poder ver quais são as PRDs e isso vai ser no quê? Na prática, né? No caso concreto. Beleza? E aí vamos para os parágrafos. Não, são alguns parágrafos, mas são tranquilos da gente poder lembrar, tá? O primeiro aqui, para a aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput desse artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Gente, lembrando aqui, olha só, vamos colocar aqui. A tentativa, ela vai trazer uma diminuição da pena mínima. A tentativa, qual é o... Se a gente tiver um intervalo de frações, no caso a tentativa 1/3 a 2/3, como que a gente vai aplicar esse quantum? Se a gente estiver na diminuição, a gente vai aplicar o maior quantum para a diminuição, porque a gente quer chegar à pena mínima, entendeu? Então, se a gente estiver na diminuição 1/3 a 2/3, a gente vai aplicar o quê? O 2/3, porque a gente quer chegar na pena mínima. E para chegar na pena mínima, a gente tem que aplicar o quantum maior. Tranquilo? Beleza? Mas é só para vocês, para fim informativo, né? A gente sempre usa o quê? A menor causa de aumento e a maior causa de diminuição, já que a gente está buscando a pena mínima, né? E aqui no parágrafo 2º, a gente já vai ter o quê? As vedações, a gente também chama de requisitos de admissibilidade negativos, né? E a gente tem que fazer algumas observações aqui com relação a essas vedações. A primeira vedação é não ser caso de transação penal. Quer dizer, então, se a gente estiver diante dos requisitos para transação penal, está fora o acordo de não persecução penal. Lembrando que a transação penal, por exemplo, ela não exige confissão, como a gente já conversou antes. Ela se aplica a crimes e contravenções penais, só que os crimes são aqueles de menor potencial ofensivo, da Lei 9.099, né? Ou seja, a pena máxima de até 2 anos, enquanto que o acordo de não persecução penal, a pena tem que ser até 4 anos. Então, assim, sendo o caso de transação, a gente está fora o acordo de não persecução penal, beleza? Então, primeira vedação está fora, primeiro requisito negativo está fora. E aí o segundo a gente tem que dividir, tá? Porque que ele vai falar se o investigado for reincidente, e aí nesse caso da reincidência há uma certa crítica, né? Porque diz respeito à conduta do agente, não propriamente, diz respeito ao agente em si e não propriamente à conduta. Depois a gente separa em conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. Nesse caso, aquela pessoa que se utiliza da prática de crimes de forma reiterada na sua vida. Então, nesse caso, uma dessas condutas já vai poder ser considerada como conduta criminal habitual, né? Ele faz daquilo ali, né, aquelas condutas, um hábito na vida dele, ele está sempre cometendo crime. Então, cometido um, já vamos ter considerados aqui como conduta criminal habitual, apesar de ter sido um conceito aí um pouco confuso trazido pelo legislador, o importante é que vocês decorem esses 3 nomezinhos. E aí, é claro, depois veio aqui, exceto se insignificante as infrações penais pretéritas. Há uma crítica aqui, né? Porque assim, a gente sabe que a gente ficou, quer dizer, existe uma dúvida, né? Insignificante as infrações penais pretéritas, né? Aqui estaremos falando de princípio da insignificância, né? Então, porque se for o princípio da insignificância, como ele exclui a tipicidade material, ficaria, né,
contraditório, insignificante as infrações penais pretéritas, né? Ser insignificante não é infração penal. Mas, por exemplo, o Renato Brasileiro entende que aqui nesse caso seriam os crimes de menor potencial ofensivo. Mas como a gente não tem isso dito ainda, né, a gente vai usar a letra da lei, insignificantes as infrações penais pretéritas. Só vocês terem uma OBS de que o Renato Brasileiro, que é da nossa bibliografia, entende que aqui estamos falando de crimes de menor potencial ofensivo, beleza? A terceira vedação é ele não ter sido beneficiado nos últimos 5 anos por acordo de não persecução penal, transação penal e suspensão condicional do processo. A ideia, né, que se ele violou já o mecanismo de justiça consensual, ele vai violar de novo, né? Não sou eu que estou dizendo. A ideia do legislador foi essa, né? Então ele afasta, né, o acordo de não persecução penal se tiver tido essa violação. E aqui o inciso 4, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Ele vai falar nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar. E aí a gente tem que separar. Olha só, gente, por quê? Olha só, no âmbito de violência doméstica ou familiar, o que a gente espera? Contra a mulher. Só que ele não fala contra a mulher. Ou seja, a gente pode ter uma violência física praticada no âmbito de violência doméstica contra mulher e homem. Beleza? É claro que para a prova a gente vai ficar com a letra da lei, mas ele não fala âmbito de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Ele fala só o âmbito de violência doméstica e familiar. E na segunda parte, praticado pela mulher, praticado contra a mulher por razão de sexo feminino. Ou seja, na segunda parte a gente já está falando do crime de gênero. A gente está falando dos crimes praticados contra as mulheres por condição de ser mulher. E na primeira parte, violência doméstica ou familiar. Então, já a defesa, sim, claro, né, usando a bibliografia, pela letra da lei do legislador, de que crimes praticados no âmbito de violência familiar, independente de ser mulher ou não, estão vedados, tá? Pode ser mulher ou homem, estão vedados para o acordo de não persecução penal, além de todos os outros crimes praticados contra mulheres por sua condição de mulher. Beleza? Foi mais abrangente aqui, então. Já no parágrafo 3º, a gente vai ter um outro requisito aqui, que esse acordo ele tem que ser feito por escrito. Lembrando, novamente, gente, ó, Ministério Público, investigado, seu defensor, e cai para a homologação do juiz, beleza? E aí o quarto já vai falar na homologação. Essa homologação, ela vem, né, no pacote anticrime como competência do juiz de garantias, né? A gente sabe que está suspenso por decisão do Fux, só que nada impede que isso vai cair na sua prova, tá? Nada impede, pelo contrário, né? O que se diz aí para todos os concursos é que a gente vai ter a cobrança dos artigos trazidos pelo pacote anticrime, independente de estarem ou não suspensos pela decisão do Fux. Então, assim, vai cair para o juiz de garantias, então o juiz de garantias, e ele vai fazer a homologação. Só que antes dele fazer essa homologação, ele vai ter que analisar a voluntariedade e a legalidade. Ele vai ter que analisar se aquele investigado não está sendo compelido a assinar aquele acordo de não persecução penal, né? Então, assim, isso tudo vai ser realizado numa audiência própria, tá? Então, o juiz de garantias vai ter uma audiência própria para analisar o acordo, para analisar os requisitos, para analisar as condições. E aí o parágrafo 5º já vai trazer o quê? Que se esse juiz de garantias considerar inadequado, insuficiente ou abusiva alguma das condições, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma decisão devolvendo o acordo para o MP para que promova o ajuste. Então, a gente tem algumas opções. Ó, vamos lá. Se ele entender que o acordo está ok, os requisitos estão ok, condições ok, legalidade e voluntariedade, vai para o parágrafo 6º, vai homologar, devolve para o MP e aí vai para o juiz da execução penal, quem vai fiscalizar e vai cumprir o acordo, assim como vai indicar os locais de eventual prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária à entidade, lá das condições previstas no artigo 28A, incisos, né? Se ele não homologar, analisou que está inadequado, insuficiente, abusivo algumas das condições, volta para o MP para fazer a readequação. Se o MP não fizer essa readequação, o juiz de garantias vai poder recusar essa homologação. Dessa recusa, cabe rese. É uma nova hipótese de recurso antidescrito trazido pelo pacote anticrime.
cabe reze, tanto do MP quanto do investigado, beleza? Cabe reze para o tribunal decidir acerca disso. Tranquilo? Se o juiz recusar a homologação, ele vai devolver ao Ministério Público para que faça a complementação das investigações, o oferecimento da denúncia, ou o Ministério Público e o investigado podem recorrer com o reze, beleza? E aí, aqui no parágrafo 9º, a gente vai ter o quê? Uma maior preocupação com a vítima, né? Então, assim, a vítima ela vai ser intimada tanto da homologação quanto do descumprimento desse acordo. Então, assim, a própria lei já vai falar isso. E se houver o descumprimento, o MP vai comunicar ao juiz da execução para que exista o quê? A rescisão posterior ao oferecimento da denúncia. A lei fala em juízo, tá? Mas, assim, passada a homologação, vai ser tudo realizado pelo juiz da execução, beleza, pessoal? O que é uma crítica, porque o acordo ele não estipula a pena e o juiz da execução seria, né? A gente sabe que o juiz da execução é para cumprimento de pena. Então, é uma crítica, claro, né, com toda a razão, mas para nossa prova aqui não vai ter grande importância. O importante é seguir realmente a letra da lei. E esse descumprimento, ele vai ter uma influência, sim, bastante considerável, né? Então, assim, o que vai acontecer? Descumprido, o Ministério Público ele não vai oferecer a denúncia direto. Ele vai primeiro informar o juiz da execução, é um requisito formal. E aí o juiz vai poder autorizar o oferecimento da denúncia. Então, o Ministério Público vai oferecer a denúncia e chegando ao passo da possibilidade de suspensão condicional do processo, o Ministério Público, em razão desse descumprimento do acordo, ele não vai oferecer a suspensão condicional do processo, tranquilo? Então, quem teve o acordo de não persecução penal descumprido não vai ser beneficiado pela suspensão condicional do processo. Uma vantagem também do acordo, que é do parágrafo 12, é de que a celebração e cumprimento, o parágrafo 13 vai falar que ela extingue a pena e ela não vai constar, pelo parágrafo 12, de certidão de antecedentes criminais. Então, gente, a única forma de constar a existência desse acordo vai ser para fins do parágrafo 2º, inciso 3, aqui da própria lei, que vai falar o quê, gente? Vai falar sobre essa vedação, tá? Então, assim, se ele tiver sido beneficiado com o acordo, ele não vai poder fazer outro acordo nos próximos 5 anos, beleza? E é só para isso que vai constar essa certidão. Mas nenhum lugar ele vai constar que ele fez um acordo de não persecução penal. Evita essa estigmatização. Tranquilo? Então, assim, o último artigo aqui, que é o A14, ele vai falar o quê? Se o MP se recusar a propor o acordo de não persecução penal, e aqui tem uma discussãozinha, se seria um dever do MP, se seria um direito subjetivo do acusado, vai variar, o entendimento vai variar, porque isso é doutrinário. O mais importante é o quê? Assim, observemos aqui, o CAPT é muito importante. Ele poderá, o MP, a lei fala que o MP poderá propor acordo, não que ele deverá propor acordo. Então, apesar da divergência, a gente tem que ficar o quê? O MP poderá propor o acordo, né? Se ele entender necessário o suficiente para reprovação e prevenção do crime, tranquilo? Ele pode entender que não. Ele pode entender que aquele crime não é caso de acordo, tá? Porque o acordo não vai trazer a reprovação e a prevenção necessárias, beleza? Então, vamos lá. Se for recusado por parte do Ministério Público propor esse acordo de não persecução penal, o investigado ele pode requerer a remessa aos autos para o órgão superior na forma do artigo 28 que a gente já conversou, que é a hipótese de arquivamento. Então, vai seguir a mesma hipótese de arquivamento, vai remeter para o órgão superior, tranquilo? Então, vamos fazer uma questãozinha que eu fiz para vocês? Vamos lá. A respeito do acordo de não persecução penal, marque a alternativa correta. Vamos lá. O acordo de não persecução penal é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. É uma exceção, gente? Sim, assim como a transação penal, que a gente já conversou, né? Presentes os requisitos para a propositura do oferecimento da denúncia, não cabe juízo de conveniência ou oportunidade. O Ministério Público ele é obrigado a denunciar, tranquilo? Então, essa assertiva, a letra A já está certa. Vamos ver as outras?
O CPP veda a celebração do acordo de não persecução penal em crimes hediondos. Ele fala alguma coisa de crimes hediondos, gente? Não, não fala nada. É claro que, assim, existe uma vedação aos crimes praticados com violência ou grave ameaça, né? E a lei não veda. Então, vocês não... Isso era antigo, na resolução falava assim. Então, tá errada. Não fala nada de crimes hediondos. Além das condições legais, não é lícito ao Ministério Público incluir outras condições. É lícito, gente. Ele pode concluir outras condições que sejam proporcionais à infração penal. E a gente tem que fazer aquele OBS, né? Que a gente pode lembrar que podem ser, por exemplo, as PRDs. A doutrina entende dessa forma. Beleza? Mas a lei não fala nada disso. Só fala em outras condições que sejam proporcionais. O juiz poderá recusar a homologação do acordo de não persecução penal. Hipótese na qual o membro do Ministério Público oferece denúncia, considerando a existência da causa? Não, gente, olha só. Lembra, se o juiz recusar a homologação do acordo de não persecução penal, o que vai acontecer? Ele vai mandar de volta para o MP, tá vendo? Olha só. Ele vai devolver para o MP para que faça a... Nesse caso aqui, ele vai devolver para o MP para que o MP faça o quê? Reformule a proposta de acordo com concordância do investigado e do seu defensor, beleza? Vamos aqui para o próximo. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público do investigado. Gente, olha só, lembrando que eu falei com vocês. O acordo de não persecução penal, ele é por escrito? Ele é formulado entre o Ministério Público, o investigado e o seu defensor. Não vamos esquecer, gente, do defensor. Não vai ser só entre o Ministério Público e o investigado. Fiquem atentos a isso. É um tema bem tranquilo. A leitura, um mapa mentalzinho resolve. Qualquer coisa pode mandar por e-mail, que eu vou mandar. Tem uns mapas mentais aqui para vocês, como eu falei para vocês antes que eu estava fazendo o mapa mental. E finalizamos aqui esse ponto. A resposta certa é a letra A, como a gente conversou. É um tema muito tranquilo. Quem precisar tiver alguma dúvida, encontrou alguma questão que não saiba responder novamente, deixo aqui minhas redes sociais para vocês conversarem comigo e darem feedback também do que vocês estão achando, beleza? Valeu, gente. Até a próxima aula.